Alô, alô, donos da bola no ar, a partir de agora, quinta-feira, eu vejo uma revolta seletiva com essa situação vivida pelo São Paulo ontem, mas foi bom ter dado o recado agora há pouco no Jogo Aberto. Essa revolta ela não pode ser só quando eles são prejudicados. Essa revolta tem que ser quando todos são prejudicados. Então, quando o Atlético foi prejudicado, inclusive no jogo contra o São Paulo, ficaram naquela de mimimi, 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 e não foi mimimi. Então, deu para passar um pouco do que eu penso sobre o São Paulo, que é um bom time, tem um bom técnico, mas veio aos trancos e barrancos, avançou demais e só passou pelo Atlético também, porque a arbitragem errou feio contra o Galo. Bom, a gente está aqui com os nossos intrépidos comentaristas, todo mundo feliz, atencioso, e a gente de bate-pronto já vai emendar para falar sobre o Cruzeiro aqui, que apresentou mais um reforço. Paulo Bento vai ter que montar um quebra-cabeça aí, né? E o detalhe é que as peças estão chegando para montar esse meio-campo, porque aqui eu acho que até não teremos unanimidade. Ele falou, não me chama de boy magia, que as pessoas na rua estão me chamando assim. O boy magia, André Salles, traz as informações. Veja aí. Olá, Everton Guimarães, um abraço para você e para todo mundo aí que acompanha os donos da bola. Olha só, o Cruzeiro apresentou mais um reforço nesta quinta-feira. Trata-se do lateral direito Ezequiel, que estava no Criciúma. Jogador de 23 anos, falou um pouco sobre a temporada que vem fazendo, uma boa temporada, e das expectativas com a camisa do Cruzeiro. Vamos acompanhar. Vem de uma temporada muito boa, né? Onde foi eleito o melhor lateral do Catarinense, vinha fazendo uma boa Série B, brigando pela uma parte de cima da tabela com o Criciúma, mas claro que você chega no Cruzeiro, de uma equipe um pouco menor, tem aquela cobrança da torcida, mas isso aí, a hora que a gente entrar em campo, aí vai superar na vontade, tenho certeza que a torcida vai apoiar. Bom, então o Ezequiel já fica à disposição do técnico Paulo Bento, inclusive ele disse que vem aí, já fez mais de 30 jogos na temporada, está em plena forma física, pode atuar. Só não pode jogar as partidas da Copa do Brasil, pois já disputou a competição pela equipe anterior, o Criciúma. Bom, falando agora do Cruzeiro, né, para essa partida contra o Fluminense no domingo, muitos problemas para o técnico Paulo Bento. A gente já falou aqui, né, o Robinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, é o 8º jogador no departamento médico do Cruzeiro. 8º, porque esse número também diminuiu. Bruno Ramires já começou a treinar, inclusive pode ser uma das opções do técnico Paulo Bento para compor o meio de campo do Cruzeiro. Isso porque o português perdeu o Robinho, como eu disse, e também a Arrascaeta, que está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Além deles, já era desfalque antigo, né? Lucas Romero foi convocado para a seleção argentina, também complica aí a montagem desse setor de meio de campo. Aí a gente pensa nas possibilidades, né, que o Paulo Bento tem. Alano, às vezes, adiantado nesse setor. O Rafinha chegou, já vem treinando com o grupo, é outro que pode aparecer na equipe. O próprio Bruno Ramires, voltando de contusão, pode ser uma opção. Difícil dizer qual será a escolha do técnico Paulo Bento, até como vocês podem ver, estamos na parte de fora da Toca da Raposa 2, mais um treino fechado do técnico português, portanto, é melhor aguardar para ver a equipe que entra em campo neste domingo. Eu volto com você, Everton, um abraço. Outro André, esse é monstro, hein? Esse é monstro. Dimar Oliveira, por gentileza, dúvidas e mais dúvidas na cabeça de Paulo Bento. Na minha também. Eu acredito que aquela imagem onde ele está encostado, ele deve estar pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mantenho o Bruno Rodrigues? Mas enfim. Dimara, por gentileza, câmera 2, como é que ele arma esse time para o jogo do final de semana, Dimara? Se nem ele sabe que tirar eu, nem com o time e ainda com o treino fechado, é mais difícil ainda de pensar o que ele está fazendo. Eu comentava aqui com os meninos que tudo indica que o Rafinha vai estrear, né, pelas dificuldades que ele tem ali pelo meio, as ausências. E ele vai ter, na verdade, os 5. Eu acho que, no caso de Rafael Sobis e de Ábila, a gente pode chamar de reforços. No restante, a gente pode chamar de jogadores que chegam para serem melhor observados e até poder ganhar uma condição de titularidade. Pelo que ele jogou, acredito que deve ser mantido pelo que ele atuou. Quero ouvir daqui a pouco Eduardo Bano. Dentro dessas 3 possibilidades aí, e aí ele tem o Henrique, tem o Cabral para armar por ali, ele vai ter o Ilha, ele vai ter o Rafael Sobis, e aguardando a situação do Ábila. Não é uma equipe tão difícil de você ter essa noção. O problema maior é realmente essa reposição. É o fato dele começar escalado de um jeito e depois, se ele tiver algum problema, ele olhar e não ter como
como fazer uma modificação que tenha a mesma qualificação. Passa muito mais por isso. Ô, Eduardo, por gentileza, e agora, Edu? E agora? Ele ganha esses reforços, mas ele continua tendo problema para, por exemplo, o que teve quando falou do Bruno Ramírez, vocês deram uma titubeada? Você acha que ele não tem que ser titular de jeito nenhum? Porque... Boa tarde, boa tarde, telespectador. Porque a gente ouve tantos nomes no departamento médico, Dedé, Robinho, bons nomes que reforçariam mesmo, aí você ouve o que foi liberado foi o Bruno Ramírez. Entre esses que eu falei, quantos homens se pudesse escolher, né? Olha, você vai ficar mais 2 semanas, vamos trocar essa lesão por essa, mas não pode, futebol é desse jeito. O Bento tem um problemão nas mãos, porque tem muita gente boa de fora. Seja por lesão, por suspensão ou convocação, no caso do Romero. Agora, é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vem falando desde terça-feira, né, Everton? Ele tem à disposição os reforços de 2016, né? À exceção do Ábila e do Sobis, que são grandes reforços, grandes contratações, mas ele tem o Gino, ele tem o Pisano. Ele tem os reforços que chegaram primeiro, ele não tem os que chegaram depois, o Robinho, Então, se a diretoria do Cruzeiro tivesse trabalhado melhor no início do ano, se tivesse trabalhado bem nas escolhas do início do ano, com ou sem dinheiro, poderia ter trabalhado melhor. O Paulo Bento teria melhores opções, ao invés de 6... Gino, Pisano, Douglas Coutinho, Brian, até esqueci o resto, poderia ter 2 de muita qualidade. Gino, Santos Minho. Poderia ter 2 de muita qualidade aí como opção, 3 de qualidade, mas não, optaram por quantidade no início do ano, agora tem esse problema todo. Eu acho que na zaga a dúvida fica entre Manuel, o aproveitamento dele, ou o Bruno Viana, porque ele já escalou o Bruno Rodrigo, pela força do Paulo Bento em manter as opiniões dele, as convicções dele. É bem teimoso. Ele não vai abrir mão do Bruno Rodrigo. Ele já falou na coletiva que ele está escalado, então joga ele. Não vai tirar depois de falar daquele jeito. Você brincou aí, o Edmar não comprometeu no jogo contra o Atlético Paranaense. Sabe por quê? Porque os outros comprometiam. Então tem que ser mantido. Acredito que o Lucas vai ser mantido na lateral direita. O meio de campo vai ter Henrique, Cabral e mais um. Bruno Ramírez. Gino. Não, Bruno Ramírez. Bruno Ramírez é melhor. O Alano, ninguém sabe. Eu acho que o Bruno Ramírez, se estiver ok. E lá na frente, Sobis vai começar jogando de novo. O William tem condições, vai começar. Se o Ábila sair no bid até sexta-feira, ele vai ter condições. Pode ser que o Paulo Bento opte por ele também. E fica a dúvida para quem vai fazer o lado direito, por exemplo. Eu não me arrisco a dizer se o Rafinha começa, porque na entrevista dele, ele falou, eu estou há 3 meses parado. Eu precisaria ir, muito tempo. Ideal, 2, 3 semanas. Mas pode ser que ele peça, Rafinha, preciso de você urgentemente. Mas ele também se colocou à disposição. E coloca para jogar 45 minutos. Gente, convenhamos. Bota para jogar, gente. Convenhamos. O planejamento do trio... O início do ano foi América, Atlético, Cruzeiro esse ano, barro, né? Até aqui. Convenhamos, né? Bom, depois eu falo do Atlético. Depois eu falo. Boa tarde. Boa tarde. Você acha que eu não tenho razão? Em termos. Vamos falar. Mas onde o planejamento deu certo? Eu acho que o Atlético contratou bem, por exemplo. Não, mas você pode pensar outras coisas. Contratou bem, mas não deu liga. Mas contratou mal o treinador. Mas o que eu estou dizendo é que não deu liga. Eu não consigo olhar para Atlético, Cruzeiro e América e dizer que acertaram alguma coisa no ano, cara. O Aguirre nunca foi opção do... Não. Contratações. Ele fala que acertou na contratação dele. Não, é óbvio. Como é que você vai questionar a contratação? O próprio Cruzeiro contratou bem mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Da segunda leva. No geral, né, o Atlético contratou o Fred há pouco tempo. Boa contratação. O Robinho não deu liga, mas pelo nome ele é uma boa contratação. Então, no Cruzeiro você não pode questionar Sobis e Ábila. Duas boas contratações, a troca com o Robinho, uma troca boa, mas a partir do momento que ele joga tem uma sequência, porque até agora ele se machucou muito. Aliás, falando em Robinho machucado, eu recebi uma mensagem agora aqui na redação, tem um para você também. Mas foi uma infelicidade essa contusão Não, dele. foi que eu ia dizer o seguinte, muscular. De que eu disse que o Robinho se machucou por causa do gramado do Mineirão. Eu não disse que foi por causa do gramado do Mineirão, eu disse que o gramado, o estado do gramado pode ter contribuído. A imagem que eu vi, cheguei a essa conclusão. A pessoa te mandou uma carta para falar isso? Não, da carta para o Edu. Pode ter contribuído. Pode ter contribuído. Não cravei que foi.
você disse que se o Cruzeiro não vencesse o Atlético Paranaense, segundo o nosso companheiro Ricardo Eugênio Pérez, lá do Vista Alegre, você ficaria com um esparadrapo na boca na segunda-feira. E você não cumpriu. A carta é sua. Olha aí, agradeço aí. Por gentileza, desculpe, eu te interrompi. Era na terça. Olha só, Everton, o Cruzeiro... Cruzeiro... eu falei do Vitória. Se o Cruzeiro perdesse do Vitória, você falou Atlético Paranaense... Não, eu confundi. Mas aí tá, a carta está explicando. Se perdesse, empatou. Daqui a pouco você vai explicar. O Cruzeiro, a gente tem falado nos últimos dias, essa questão dos desfalques aí. Alguns jogos a gente considerou que colocar a desculpa dos desfalques era exagero, em outros não. Era plausível, aceitável, pelo menos contextualizar um pouco, porque tinham muitos desfalques. Eu acho que nesse caso, o jogo de domingo, o Cruzeiro está muito quebrado. O Cruzeiro está sem Robinho, o Cruzeiro está sem Romero, Alisson, Elber, sem muita gente boa, né? O Arrascaeta. Então, são os melhores jogadores do time, tirando os dois que vieram depois, né? O Ábila e o Sobis. Sobre montagem, Everton, ele tem duas opções. Eu acho, e depende um pouco da questão física de alguns jogadores. O Bruno Ramires, será que já está voltando com condições para jogar? O Rafinha, o Ábila, esses três aí são pontos de interrogação. Mas ele pode montar o time, por exemplo, com Cabral, Bruno Ramires e Henrique no meio-campo, esses três no meio-campo, o Sobis de um lado, o Rafinha do outro e o William lá na frente. Isso se não sair no bid o nome do Ábila. Aí, se sair no bid o nome do Ábila, ele coloca o Ábila de centroavante. Aí pode recuar o William e o Rafinha, se não tiver condições ainda, começa no banco. Ou os dois juntos, se tira um dos volantes, joga só com dois volantes. Você consegue fazer rapidamente aí o Cruzeiro que você entende que pode ser a melhor formação para o jogo contra o Flu? Rapidamente, do 1 ao 11, como dizem na linguagem pop? Vamos lá. Fábio, Lucas, Bruno Rodrigo, Manuel e Edmar. Sim. Cabral, que foi o primeiro volante no último jogo. Ele está escalando com o que tem disponível. Tem disponível. Para o jogo. No meio-campo, Cabral e Henrique. Rafinha, William e Rafael Sobis na linha de 3. E lá na frente o Ábila. Ficaria bem ofensivo. Não é ruim, cara. Não é não ruim. Você não pode aceitar. Você não pode aceitar que uma má atuação contra o Fluminense, que está também derrapando pra cacete, você não pode aceitar que uma má atuação contra o Fluminense, que a desculpa seja, mas o Arrascaeta não jogou, o Alisson também não. Esse time que você disse aí é um bom time, e digo mais, hein, é melhor que o Fluminense. Que está muito ofensiva, e a única opção que ele tem, pelo menos que eu acho aceitável, de não escalar esse time, já que ele tem muitos desfalques, é tirar um desses 4 da frente e colocar o Bruno Ramires, que para mim não é titular nem aqui nem na China. Eu fui um dos primeiros a criticar o Bruno Ramires, não joga nada, mas em função de muitos desfalques, não está jogando nada, né? Vamos ser justos, porque daqui a pouco o menino vai que ele melhora. Mas por enquanto não está jogando bem. Acho que a única opção que ele tem, tirando esse time que eu passei, é colocar o Bruno Ramires no meio-campo no lugar de um desses 4 aí mais ofensivos. Pode sentir um pouco a parte física, o entrosamento, mas em termos de qualificação, e não tem essa, o Cruzeiro não tem muita saída, mesmo que eles não estejam na melhor condição física e nessa questão do entrosamento e os treinos não tenham acontecido da forma como ele imagina, não dá para ficar esperando que eles tenham uma condição, que eles cheguem no porque não só tem um detalhe, que deve ser observado, porque vivemos um momento de muitas contusões. Aí, meus caros, sinceramente, você dizer que o departamento médico do Cruzeiro está errado, do Atlético está errado, do Palmeiras está errado, do São Paulo está errado, eu acho que é uma irresponsabilidade. Você pode questionar você pode questionar essa situação de informar a data de recuperação ou não, aí sim, mas dizer que eles têm relação e tal. Aí você fala, mas anteriormente vocês falavam que o Pinhatares estourava jogadores. Não, isso aí já é um histórico que vem desde o Internacional. A gente replicava aqui. E coincidentemente aconteceu. Também, né? Agora, o que eu estou dizendo é que você disse que o Rafinha poderia arriscar botar o Rafinha em campo. Se coloca o Rafinha, que vem 3 meses de 3 meses parado, e esse cara estoura, aí vai ficar difícil, mano. Como é que nós vamos falar? Só para uma coisa, só para o pessoal não interpretar mal. Você perguntou o time que eu escalaria, que eu acho mais qualificado tecnicamente das circunstâncias. O time que eu acho que ele vai escalar, eu acho que ele vai com Bruno Ramires, Cabral e Henrique no meio-campo. Eu acho que ele vai com esses 3. Sim. Por favor, ele não vai. Na questão do Rafinha, quando eu disse colocá-lo mesmo que ele não esteja em
condições, porque na coletiva ele falou dos 3 meses parados, mas falou também da disposição dele. Um jogador experiente como o Rafinha não é um jogador que sai para o jogo malucamente, não tendo a sua melhor condição física. É um jogador muito experiente que vai saber se poupar dessa forma, como o próprio Rafael Sobis, que participou da primeira fase de um retorno de temporada lá e também não estava na sua melhor condição física. Mas ele vinha atuando. Mas ele estava em Não, pré-temporada. mas ele se poupou e foi muito claro. Ele fez o jogo dele ali, porque ele sabe. O jogador experiente, Everton, ele joga eu não acho de que ele se forma poupou, diferente. Não. O se poupar não é assim, O eu não vou no Rafael Sobis lance trabalha e no tal. mesmo, É o Rafinha não. saber jogar. Eu acho que o Rafinha sabe jogar, não estando na sua melhor Eu condição. acho que não vale a pena arriscar. Eu também acho que não não. vale a pena arriscar. Também acho que não. Se colocar com 3 meses de inatividade, é muito perigoso perder o Rafinha de cara. E aí nessa zica que já tá, aí você vai encher o DM, mas daqui a aí, pouco você tem o time inteiro O que no vale a DM. pena é colocar, aí vale a pena para começar a dar ritmo. Com 30 minutos do segundo tempo, aí põe o Rafinha. É outra questão. Você já pega o adversário cansado, agora para começar jogando, 3 meses parado, fora que ele está há 3 anos no futebol que só joga à noite, 3 treinos por semana, então é E bem só para arriscado. lembrar, os 3 meses dele parado foram de uma contusão no tornozelo, né? Aí ele veio nessa recuperação. Inclusive, a avaliação dele no departamento médico foi exatamente dessa questão do tornozelo. Chama no Twitter aqui, ô Capiroto. Vamos dar um giro no Twitter, no @ os donos da bola MG. Você que está ligado aí, pode participar conosco. Faça como o Gianni Rogério. Ele está dizendo, gentileza pedir ao Cadu para não citar o Elber como desfalque. O Elber é um reserva mais ou menos. Desfalque, nem pensar. Gianni Rogério, Cadu. Discordo totalmente. Primeiro que são duas coisas, né? Desfalque, se a gente for levar o pé da letra a palavra, mesmo se ele for ruim, coisa que ele não é desfalque. Porque qualifica o banco. Porque se ele é for uma reserva. opção. Eu até acho que com todo mundo, depois dessas últimas contratações, ele vai acabar sendo reserva. Mas até pouco tempo atrás, antes desses caras chegarem, era um dos principais jogadores do Cruzeiro. E numa situação como essa da próxima rodada, em que não tem ninguém, ele seria titular com certeza. Aqui o Elber não vai fazer falta pro jogo de... Claro que vai fazer. Claro que vai. Então, se nós estamos colocando me desculpe, aqui, o telespectador, se a gente está discutindo sobre a questão do Rafinha, o Elber 100%, poderia ser um jogador até sem importante, condição física. Principalmente porque ele vem jogando bem. Eu não estou dizendo que ele tem que ser titular, eu acho que ele não será titular. Mas está jogando bem. Mas está jogando bem. Aliás, eu não acho que ele vai ser titular, não. Eu acho que ele não tem que ser titular. Não, as duas coisas, né? Mas reforçar o banco é importante. E reforço de banco, aí vai aquela questão que nós falamos aqui. O Bento olha... Então, antes da contusão, antes de o Elber machucar, ele era o melhor jogador do Cruzeiro no ano. Pela dinâmica, pela No forma como ano, ele fazia de jogador o do time meio andar. para frente, Sem jogador dúvida. ofensivo, melhor jogador do Cruzeiro no ano. Agora, eu até, repito, com todo mundo, como o Cruzeiro contratou vários jogadores, o Rafael Sobis, o Ábila, vai mudar a composição de frente, com todo mundo, o Robinho parando de machucar, também acho que ele tem que ser reserva, mas um reserva para ser bastante utilizado também. Sim. Não é um reserva para ser descartado, nossa, não vale nada. Por característica, ele muda para entrar muito no a segundo forma de tempo jogar. várias vezes, Sim. com frequência. Agora, A caixa disparada quando for dele, né? considerar o DM do Cruzeiro, é importante considerar quem está no DM. Porque se não for jogador de extrema importância, de importância, por exemplo, Se fosse o Gino e ele falasse desse jeito, ele tinha razão, entendeu? Se o Gino está no DM. Não, se o Gino está no DM, se o Bruno Ramírez está no DM, cara, você não pode considerar e usar como desculpa, não, o Cruzeiro perdeu porque o DM está cheio. Não, com Gino e Bruno Ramírez, não. Alano, quem mais? Pisano. Não me ajuda aí. O DM cheio é com Dedé, Manuel. com Dedé, Manuel, Robinho, Alisson, Robinho. Elber, Robinho. Aí sim você pode E o considerar. Atlético, Luan, Prato, Sim. Dátulo, jogadores importantes. Exatamente. Marcos Rocha agora. Casares, né? É verdade. Você quer mandar um abraço para o amigo aí? Quero, Ricardo, eu li sua carta, bem escrita a carta. Muito dele. bem escrita. Só não gostei dos números. Mas aqui pega o programa no YouTube de sexta-feira, você vai ver que eu falei se perder, se não ganhar. Não sou tão doido. Alô, Carlinha Cadavid, tá lá em Divinópolis assistindo a gente. Parabéns, aniversário dela hoje. Trabalhou com a gente aqui na Band, foi uma companheira nossa aqui. Tá lá em Divinópolis cuidando da cria, a família tá só aumentando. Beijo pra Carlinha Cadavid. Deve estar lá no Esplanada. O Esplana só tem artista. Que beleza. Olha, deixa eu mostrar pra vocês uma reportagem. Esse vídeo viralizou da Isabela e tal. Uma reportagem especial daquela garotinha vibrando no Mineirão.
Vocês se lembram? A gente vai apresentar agora para você a história, rapidamente, mas é muito legal, a história da Belinha. Solta aí. Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo aí. Pois é, eu tô chegando aqui na casa da Isabela, que é a garotinha desse vídeo aqui. Mas vamos mostrar como é que ela é dentro de casa, o que ela faz, o que ela gosta. É uma figuraça, além de ser linda. Veja aí. Capitão do Tri, é o melhor goleiro do Brasil, Fábio! Ah, então olha aqui quem tá aqui, ela, a Belinha. Tinha que chamar Belinda, que ela é muito linda. Será que a Belinha tem vontade de entrar no gramado com algum jogador? Tem. Tem. Qual jogador você gostaria de entrar em campo de mãos dadas com ele? Fábio. Ah, o Fábio. Fábio, se você não atender ao pedido da Belinha, vamos raspar sua cabeça e te transformar no Bruno Rodrigo. Eu continuo na casa da Belinha. Aí tá vendo? Tem álbum, raposão, tem de tudo. E tem também o Albert, que é o pai da Belinha, responsável pelo vídeo. Albert, quando é que começou essa... Porque é impressionante, a gente vê que é uma coisa natural. Não tem forçação de barra. E daqui a pouco vocês vão entender por que não tem forçação de barra. Não tem forçação de barra com a Belinha pra ela ter essa paixão. Ela se emociona falando do Cruzeiro. Começo de vida já ia pro estádio e quando eu não ia, dentro de casa, eu assisto o jogo em casa como se eu estivesse no estádio, inclusive xingando. Então, acho que ela começou a perceber aí a paixão que é o futebol. E alguns falam que é só futebol. Não é. É paixão mesmo. Por gentileza, mamãe, pode chegar por aqui. O grande ponto da história. Ele escolheu uma esposa atleticana. E aí? Foi pra ter aquela questão de a gente zoar. Então, pra eu zoar sempre o atleticano o mais rápido possível, tinha que ter alguém mais perto possível. Foi por isso que eu escolhi. Você também, nos últimos anos, andou provocando. Eu sempre provoco, porque eu não resisto. A gente impera a paz aqui pela Isabela, que a gente não quer passar, mas entre nós não tem jeito. O dia que ele fica nervoso, não pode olhar pra ele, eu não posso nem rir, não posso ouvir uma piada que eu tô implicando nele, mas é assim o tempo inteiro. Pessoal, então a família inteira agora, dentro do carro, todo mundo pra toca, simbora! Já houve tentativas e tentativas de realizar o sonho dela e até agora não tinha acontecido. É isso mesmo, o sonho dela era conhecer o Fábio e pedir pessoalmente a ele que entrasse em campo com ele. Eu sei que também você é atleticana, teve que deixar um pouco a sua paixão particular de lado para poder estar aqui na Toca da Raposa e ver a filhota viver. Mãe é mãe, mãe é mãe e acima de tudo nós somos respeito. Tá aqui, o herói da Isabela tá chegando, o goleiro Fábio. Vamos bater um papo com ele aqui antes do treino. Fábio, bom dia. Você sabia que você é o herói dessa menininha? Herói? Fico feliz aí por ser um exemplo para ela e espero ser para outras crianças também. Deixa eu chamar a Isabela então. Vem cá, Isabela. Tudo bem? Fala com o Fábio o que você veio falar, que você me disse ali antes do treino, antes de ver ele. Eu quero entrar com você no campo. Olha, agora, no próximo jogo, vamos? Vamos. Então tá combinado, então. Vocês viram aí na reportagem, né? Primeiro foi o Everton Guimarães, que esteve na casa dela. Depois foi a vez do meu colega, Diogo Ramalho, e até a Toca da Raposa 2, né? Para fazer o grande encontro entre a Isabela e o goleiro Fábio. Chegou o grande momento, né, Isabela? Entrar em campo com o capitão, o grande ídolo. O que você tá sentindo? Tô sentindo uma paixão com o Fábio. E aí, o que você tem pra falar pra ele? Esse é o grande ídolo, né? Fábio, você é o melhor goleiro do Brasil. O Cruzeiro entrou em campo e lá estava a pequena Isabela, de mãos dadas com o grande ídolo. Uma história que começou na arquibancada do Mineirão, com um vídeo emocionante que viralizou nas redes sociais. As crianças onde eu vou aí, graças a Deus, vem me abraçar, tirar foto, então é uma festa, né? Mas eu agradeço a Deus por essas oportunidades que são muito rápidas, né? A carreira é muito curta e então eu tento vivenciar da melhor forma possível esses momentos. Sonho realizado? Sim. Ó, tudo isso aqui começou comigo, passou pelo André Salles, pelo Diogo Ramalho, agora fecha comigo aqui na casa da Belinha, trazendo presente pra ela, Raposito, tá aqui, ó. Detalhe, hein? A gente volta
com a próxima em breve. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Essa menina é um doce, torcedora símbolo do Cruzeiro. Belinha, um beijo pra você, parabéns aí à família, porque tem realmente uma menina que é um espetáculo, além de extremamente educado, que levem pro estádio essa forma de torcer da Belinha aí, que aliás tem um pai cruzeirense e uma mãe atleticana, né? Outra então exemplo, ela une a família dentro de casa. E bacana de falar do É que nem Fábio aqui, também, né? é que nem aqui no programa. Os comentaristas, cada um torce para um time. Todos estão aqui participando. Eu sou o América. Não, mas bacana. Cadu. Muito obrigado ao Tininho, ao doutor Cupertino, Tininho, depois eu vou lembrar. O pessoal da loja Maior de Minas, lá do Buritis também, que deram de presente para ela o Raposito. Quem mais quer para mandar abraço aqui, ô Cramunhão? O Fábio do Cruzeiro, pô, que entrou com a Belinha, vai mandar uma camisa pra Belinha e tal. O Fábio, monstro, melhor goleiro do Brasil. E quem mais, hein? Ao pessoal da assessoria de comunicação do Cruzeiro que nos concedeu essa condição de fazer essa matéria. Muito obrigado a todos. Ao Guilherme Mendes, o presidente Gilvão. Esse Gilvão é monstro. É um monstro, Gilvão. Eu preciso falar do Atlético, embora vocês não queiram, porque... Pô, você quer que eu fale do Atlético? Mas aí você está falando que... O Levi? O Fluminense? Dá para mostrar? Não dá. Eu queria que vocês de casa vissem o que está escrito ali. Ele pôs, Levi tem dor de cabeça para montar mais uma viúva do Levi. Mais uma viúva do Levi. Tem que mostrar. O cara põe... Não dá, cara. Quer que eu vire a câmera ali? Nossa. Gente, não é o Levi. O técnico do Atlético é o Marcelo. Então o Marcelo tem dor de cabeça para montar o meio-campo atleticano. Casares de fora, contusão, Diogo Ramalho conta os detalhes e daqui a pouco a gente traz outras informações e atualiza tudo do Galo. A notícia caiu como uma bomba. Esse exame confirmou uma ruptura no tendão adutor da coxa. Isso significa dizer que não é uma lesão simples, que é uma lesão que vai demandar um tempo mais longo para se recuperar e que nós não teremos jogador nos próximos 2 a 3 meses. A lesão aconteceu justamente quando era discutida a dependência do Atlético quanto à participação do meia equatoriano. Sem ele, o time ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Se cada um pegar 10% do que ele estava fazendo aí e assumir para si próprio, o time evolui, encorpar como equipe, personalidade dentro e fora de casa, dar vida, mesmo com as dificuldades que a gente encontrar no jogo, ir para cima dos caras. Não dá para ficar falando do Casares por esse tempo. O que a gente vai fazer agora internamente é estar junto dele ali, colocando ele para cima, porque esse momento de lesão é o pior momento para o atleta. Casares fez 23 jogos nesta temporada e balançou as redes 9 vezes. No Brasileirão tem a incrível marca de 7 partidas e 6 gols marcados. Por isso, é o artilheiro do time na competição. É o jogador também que mais finalizou a gol pelo clube. Foram 25 chutes, 11 certos e 14 errados. Parece impossível um jogador assim não fazer falta. É um dos melhores do brasileiro. Está fazendo muita diferença. Infelizmente teve essa lesão muito grave e isso prejudica, claro, nossa equipe. O importante para a gente é estar todo mundo à disposição, ter um grupo muito forte e claro que a gente vai sentir um pouco a ausência do Casares. Procura-se então um substituto para Casares. Dentro das opções, um armador de ofício, Dátulo, mas o jogador segue com problemas físicos. Mas vários outros já fizeram a função numa questão de urgência. Tem vários jogadores que podem fazer essa função. A gente já jogou também com 3 meias. Quando eu estava na Rússia, eu joguei bastante tempo nessa posição. Prefiro jogar pelo lado esquerdo, mas se tiver a oportunidade de jogar ali no centro, vou jogar com certeza e dar meu máximo para dar conta do recado. A boa notícia é que Luan e Lucas Prato estão à disposição de Marcelo Oliveira e ansiosos para voltar ao time contra o Coritiba. Uma expectativa muito boa, ansiosa aí pelo retorno, principalmente desses dois aí, porque são jogadores de muita qualidade, com muita experiência, com muita identificação com o clube e que com certeza vai nos ajudar muito. A mesma coisa se aplicaria ao Atlético. Mas o Atlético tem jogadores importantes que estão voltando, outros importantes no banco. Mas eu acho que se o Luan volta e volta com o Prato, também não dá para dizer que se não jogar bem... Eu até acho que deve até ganhar do Coritiba e fácil. Eu acho que até ganha fácil.
Eu já vou dizer até o placar para vocês aqui. Para mim é 3-0. As circunstâncias são bem mais favoráveis ao Atlético. O Atlético joga em casa contra um Coritiba que é pior que o Fluminense, que é o adversário do Cruzeiro, e tem jogadores de qualidade retornando, que o Marcelo, por mais que ele esteja há muito tempo parado, mas se o Marcelo quiser utilizar, aí é muito diferente da questão do Cruzeiro, que não tem essa qualidade toda, com o Prato, com o Luan, a volta do Fred, que estava suspenso, e o jogo é contra o Coritiba, em casa. Então, a situação do Marcelo, para mim, em comparação à do Paulo Bento, é mais confortável, bem mais confortável. Na teoria. Agora é o seguinte, mas Marcelo. Coritiba, né? Marcelo, se não vencer fácil... Ah, não, mas não tem jogo fácil na competição. Tem sim, pô, tem sim. Olha lá a situação do Coritiba lá, ajuda aí. E aqui, não precisa colocar o Patrick nesse jogo. Os caras estão gravando essas coisas aí. Aí depois que acontece o jogo e o Atlético e o Cruzeiro não ganham, porque nós cravamos aqui que o Cruzeiro ganharia do Atlético Paranaense. Então os caras que tem um cara que mandou o vídeo, o link do vídeo pra mim. Olha aí! Pode vocês falaram. Analisar o que o Marcelo vai fazer na segunda-feira, eu acho mais fácil do que o que o Paulo Bento vai fazer no Então, por favor. Porque o Marcelo, ele não abre mão do esquema dele. Dois Você está dizendo, então, que ele só tem um esquema. Não, ele gosta muito desse esquema. Ele ama esse esquema. Mais do que jantar com a família. É o 4-2-3-1? Gosta mais do que jantar com a família. É melhor que jantar com a família. É o 4-2-3-1? É o 4-2-3-1. Ele não vai ter o Donizete, nem o Urso. Não vai ter nem o Donizete, nem o Urso. Então vai ser o Carioca e possivelmente o Eduardo ali, os dois volantes. E aí, o Marcelo não precisa do Patrick. Não precisa. De jeito nenhum. O Fred centroavante, você pode optar por Michael Suel ou Robinho ali no meio, centralizado. Até o Cadu, o Carlos Eduardo, que é muito pior do que esse aqui, que esse é bom. Não, muito pior, não. Falou que isso é pior. Não, mas você entendeu, esse é bom. Então, ele tem opções. Ele tem opções até no esquema que ele quer, que ele gosta. Ô, Marcelo, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém até hoje disse isso que eu vou dizer para você aqui agora. Para de improvisar o Patrick lá no ataque. Se o Marcos Rocha não jogar na lateral, põe ele lá. Ele não vai jogar, né? Ele não vai jogar. Exatamente o que eu estou dizendo. Põe ele lá. Você não pode deixar ele no banco, botar o Carlos... Quer dizer, poder você pode, você é técnico. Você põe o Carlos César, põe ele no banco, aí... Vai o Carlos César na direita. Pois é, o Carlos César na direita, você põe ele no banco, aí se precisar colocar, você põe ele no ataque. A não ser que está batizado, ele não joga mais na lateral. Já batizamos, pegamos ele, deitamos na piscina, levantamos, ele não joga mais na lateral. Ele não está batizado? E aí? Eu acho que está batizado. Você acha que está? Eu acho. Então vamos lá. Você acha que o Patrick agora tá não será mais lateral, não será mais reserva de lateral no Atlético? Ele será meio que um Wilson Mano nos anos 2016? Porque o Marcos Rocha mas vocês acham que está certo? O Marcos Rocha, o reserva é o Carlos César. Mas o Carlos César talvez... talvez não, efetivamente, ele marca mais do que o Patrick. O Patrick avança, não vou dizer que avança melhor, mas melhor que o Carlos César. Agora, independentemente de qualquer coisa, para mim o Patrick é lateral direito. Para mim também, mas eu acho que hoje, pelo menos por enquanto, a não ser que em médio prazo ele pare de entrar como meio-campista, porque todo mundo vai voltar de contusão, aí aos poucos ele passa a treinar de novo como lateral, alguma coisa assim. Mas eu acho que hoje o Marcelo enxerga mais como meio atacante do que como lateral. Agora, não precisa escalar de jeito nenhum na segunda como meio atacante, mesmo se o Prato e o Luan ainda não voltarem, mesmo com todos os desfalques. Ele pode montar a linha de 3 com Robinho, com Cleiton e Michael Suel. E lá na frente o Fred. Ele não precisa adaptar o Patrick. Então, para mim, de duas, uma, Everton. Se Luan e Prato ainda não tiverem condições de começar um jogo, de atuar para valer, o time é esse que o Eduardo Paes falou. Né? Os dois volantes, na linha de 3, o Cleiton, o Robinho e o Michael Suel, e lá na frente o Fred. Aí, Luan e Prato, aí depende, condição e tal, aí a gente vê quem que dá para tirar. Né? Se o Luan voltar, sai o Cleiton, alguma coisa assim. Mas como eu ainda acho que eles não vão voltar para começar jogando, eu acho que o time deveria ser esse. Sem o Patrick na linha de 3. Se colocar ali na lateral, pode ser. Mas ele e o Carlos César, para mim, sinceramente... Mas apesar de ninguém ele é melhor que o Carlos César. Em condições mas eu não acho nenhum crime escolher um ou outro na lateral direita. Não é nada assim, nossa, escolher um ou outro. Para mim, é uma coisa digna dessa reação mais
veemente é se jogar de meio campista. O Patrick pode jogar até de lateral esquerdo, segunda-feira. Mas pelas informações que estão chegando de lá, apesar de ninguém estar vendo os treinamentos, se não acontecer nada até segunda-feira, se der tudo certo, se o Lucas Prato não for vendido, se não acontecer nada, a ideia é que o Lucas Prato comece jogando e que o Luan seja um pouco resguardado no banco, ainda pela contusão, que é da forma que é. E o menino é o Carlos Eduardo mesmo pelo meio. Parece que é isso que está sendo feito e está sendo treinado no Atlético nesse momento. Você não quer deixar de Mara falar, velho? Só para acrescentar que o Patrick pode jogar até como lateral esquerdo. Sim, porque mas o Fábio Santos ainda está com uma lombalgia. O Fábio Santos é dúvida. E o Douglas pode não ser liberado. E o Douglas pode não chegar. Então, mais ou menos, ele está trabalhando nesse sentido. Se não acontecer nada até segunda-feira. Se os dois jogarem, porque veja bem, se ele colocasse o Carlos Eduardo no lugar de um desses 3 meses que a gente falou, o Michael Sol ainda não está bem fisicamente. Eu não colocaria, mas beleza, vai lá. Se jogarem Prato e Carlos Eduardo juntos, então 2 desses 3 meses vão sair. Então ele tiraria o Cleiton ou até o Robinho do time. Eu não faria isso. Eu não sei se ele vai fazer isso, não. Eu não acho que ele deixa eu dizer uma coisa. Pode Tem ser um amigo meu também que ele esteja treinando. Tem um amigo meu que me disse o seguinte: nossa, quando o Fred estiver jogando ao lado do Prato, eles vão dar porrada pra caramba em zagueiro. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja. Dos lugares mais incríveis do Brasil, a Cristal preparou uma promoção top para você. Vamos dar uma olhada aí, vamos ver. Já pensou que top? Curtir o maior festival de música do país, sem pagar nada por isso? Promoção com Cristal, você festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você, com seus amigos, ainda podem visitar o camarim dos artistas. Participar é muito fácil. Acesse o site da promoção, cadastre-se e pronto, você já está concorrendo. Cristal e Festeja. Esse encontro é top. Beba com moderação. Aí, garoto, cadastre-se no site cristalfesteja.com.br e pronto, você já está concorrendo, está esperando o quê? Acesse agora cristalfesteja.com.br, cadastre-se e já está concorrendo. Além da viagem, você também pode ganhar prêmios exclusivos. Todos os dias tem boné CD oficial da Festeja, cerveja Cristal e muito mais. Cristal Festeja, esse encontro é top. Beba com moderação. Intervalo rápido, 2 minutinhos só e a gente já volta, não saia daí. Até já. Os donos da bola.